Bora falar sobre o São Paulo. O presidente Jair Massis deve se lançar candidato para tentar a reeleição. Você vai lembrar, né? O Massis assume o São Paulo no lugar de Júlio Casares, presidente que renunciou para não sofrer o impeachment. No primeiro momento, o Massis assegurava que não tinha intenção de se reeleger, de buscar um segundo mandato. Mas coisa foi mudando, ele foi picado pelo poder e está super disposto a continuar. E a maior prova disso é que a Cris Massis, a filha do Harry Massis, chegou a fazer uma postagem nas últimas horas afirmando que, depois de muitos pedidos para que o pai continuasse, o Harry Massis está decidido a se candidatar. Só para completar, é importante contar que a Arboleda segue fazendo o São Paulo passar por vexames internacionais. O último, primeiro que o Arboleda sumiu do São Paulo em 4 de abril e desde então não fez mais contato. O Tricolor já mandou 2 notificações ao atleta, segue pagando seus salários e o Arboleda ignora solenemente o Tricolor. Mas o pior vem agora. 4 dias antes de desaparecer, o São Paulo se comprometeu a pagar mais uma dívida do Arboleda, dessa vez de R$800 mil com sua advogada Caroline Brandão. E foi por causa desta ação do São Paulo que o Arboleda conseguiu desbloquear judicialmente um bloqueio que havia sido feito em seu Porsche 911 Carreira S, avaliado em mais de R$1 milhão. Ou seja, o São Paulo desbloqueou judicialmente um bem do Arboleda e 4 dias depois, o que ele faz? Como prova de gratidão, ele abandona o clube, some, desaparece e ninguém tem notícia do atleta. E uma sugestão que eu dei aqui há algumas semanas, podemos dizer assim, finalmente ela foi ouvida. Eu não sei se ela foi ouvida dentro do São Paulo, tá? Eu sei que o que eu sugeri aqui está acontecendo neste momento no Tricolor. Moreira, lateral direito, que voltou recentemente do Porto de Portugal, está agradando a Roger Machado. Finalmente, hein? Demorou, inclusive. Mas não como lateral direito, sua função de origem, e sim como meio-campista, conforme eu sugeri aqui e no canal principal também. O Moreira tem treinado como meia e o Roger Machado tem gostado bastante da forma com que o jogador está rendendo, né, em campo, nos treinos no caso, né? Ele pode ser opção nos próximos jogos no setor ali de meio de campo por conta das lesões aí de Marcos Antônio e também do Pablo Maia. Ambos, Pablo Maia e Marcos Antônio, devem ficar fora aí por 6 semanas mais ou menos. Roger avalia Moreira como, abre aspas, muito esperto e profissional, fecha aspas. O treinador entende que o jovem encontrou um atalho para ganhar espaço no time, tá? O Moreira pode atuar também como lateral esquerdo. Ele que é ambidestro, já fez a lateral esquerda em outras oportunidades, tanto na base quanto no time profissional, tá? O Moreira é um jogador muito versátil, né? Pode jogar nas 2 laterais, joga como meio campo também e tal. O problema do Moreira é a questão física, né? Um jogador que se lesiona muito, né? Parece que é um jogador de vidro. Ele não consegue ter uma sequência de 15 jogos que já se lesiona. Vai 10 jogos, ele não consegue ter sequência de 10 jogos que ele já se lesiona. Mas assim, tecnicamente é um baita de um jogador, tá? Em plenas condições físicas, ele é titular absoluto na lateral direita. À frente de Lucas Ramon, à frente de Cedric, à frente de Mike. Tecnicamente é um dos melhores laterais que o São Paulo já teve nos últimos anos. O problema mesmo é a parte física, tá? Pra você, o Moreira pode render bem no meio de campo do São Paulo? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua página, né? Então, Caio Jorge é um dos principais atacantes do futebol brasileiro na atualidade, né? O cara tá arrebentando lá no Cruzeiro já faz alguns anos, né? Cogitado em seleção brasileira, já foi convocado inclusive. Essa semana ele revelou um bastidor muito interessante do início de sua carreira. Caio Jorge disse que fez um teste no São Paulo e foi reprovado. É isso mesmo. O motivo da reprovação é mais do que bizarro, mas também nos surpreende, né? Em entrevista ao All Sport, o Caio Jorge disse o seguinte, abre aspas, eu fui fazer um teste no São Paulo e acabei não passando, mas arrebentei, fiz gol de tudo quanto é jeito. Acho que fiz uns 9 gols em 2 amistosos, mas falaram que eu era muito baixo e preferiram me mandar de volta para o Nordeste, fecha aspas, né? Cara, mais uma vez São Paulo dispensando um grande talento a troco de nada, com desculpas mais do que esfarrapadas e perdendo dinheiro, cara. Ah, você é muito baixo, não dá pra você jogar aqui não.
Não dá pra você mudar a função do cara, então? Você não consegue, você não tem a inteligência, não tem a capacidade de mover o cara pra outras funções do campo pra favorecer o estilo de jogo dele? Você é tão burro assim? Quem cuida de Coutinho é tão burro assim? E não faz muito tempo não, tá, gente? Teve jogadores que foram dispensados do São Paulo porque era muito magrinho, tá ligado? O Neymar era muito magrinho, tá? Sempre foi. Agora imagina se o Santos chega e fala assim, Neymar, você tá reprovado aí porque você é muito magro, tá? Já imaginou? Pelo amor de Deus, cara, isso não é motivo. Talvez se o Caio Jorge tivesse na época aí um bom empresário, eu acho que ele teria ficado no São Paulo. Se tivesse um bom empresário, com certeza o São Paulo iria aprovar facilmente, mesmo que não arrebentasse como ele arrebentou nos 2 amistosos marcando 9 gols, tá? Porque hoje em dia o que manda é empresário. Eu já vivi isso, tá? Eu jogava no Clube Escola de Pirituba e tinha um menino que foi fazer um teste lá na França, lá não lembro qual que era o clube agora. Mas quando eu perguntei, os caras falaram assim, mano, ele já passou. Mas eu perguntei por que ele já passou. O pai dele tem dinheiro, o empresário dele é mal bom, então... E o moleque não jogava absolutamente nada, fraquíssimo. E foi lá e passou. Ou seja, o que manda no futebol hoje é grana, rapaziada, não é o seu talento apenas, né? Na temporada atual, Caio Jorge tem 9 gols em 14 jogos, números espetaculares. Mas... toca no Caleri que é gol, prefiro o Caleri do que o KJ, tá? Provável escalação do São Paulo, a gente vai destrinchar um pouquinho sobre a escalação, vamos trazer aqui as opções, pode ter uma novidade nesse time titular, a gente vai explicar para vocês alguns pormenores. Só antes, os desfalques do São Paulo para essa partida contra o nosso querido Vasco da Gama. Além dos desfalques já corriqueiros, Lucas Moura e tudo, tem agora o desfalque do Marcos Antônio, que está fora de 4 a 6 semanas. Lucas Ramon também não joga, está suspenso por conta da expulsão lá contra o Vitória. O Rafael Tolói vai cumprir suspensão por conta do 3º cartão amarelo e também está fora. Então são esses os desfalques. A boa novidade é que o Sabino está de volta. O Sabino se recuperou de uma sobrecarga muscular, então na panturrilha, então ele está liberado, está disponível para esse confronto. Teremos aí a presença do nosso querido Sabinão, inclusive entre os titulares para essa partida importante. São Paulo finalizou a sua preparação na última quinta-feira, o time está pronto, está preparado, agora é buscar esses 3 pontos importantes lá contra o Vasco, até para dar uma tranquilidade maior no trabalho do técnico Roger Machado. O Igor Felisberto foi relacionado para a partida entre São Paulo e Vasco. A gente já tinha matado essa situação durante a semana. Já tinha falado para vocês que o Igor Felisberto vinha agradando nos treinamentos. Tá forte, ganhou massa muscular depois que ele teve uma lesão no início do ano ou foi no ano passado? Agora, acho que foi no início do ano que ele teve uma lesão. Foi no ano passado, agora me perdi. Mas ele ganhou massa muscular, tem agradado muito o Roger Machado, o Roger tem gostado demais dele. E aí agora ele vai para o banco de reserva, será uma opção para o técnico Roger Machado durante a partida. O Igor Felisberto é jogador de seleção brasileira sub-20. Internamente é visto como um talento, está com contrato renovado, se eu não me engano ele tem contrato até 2029. Com o São Paulo, então o São Paulo aposta bastante nesse jogador. Obviamente, já tem equipes europeias de olho que sondam a situação dele, mas nada muito concreto. Então o Igor Felisberto pode ser acionado no segundo tempo. O Igor Felisberto, que com 16 anos, ele tinha sido relacionado pela primeira vez com o Carpini, né? Quando o Carpini teve uma série de lesões na lateral direita, quando ele estava no comando do São Paulo no início do ano de 2024, e ele chegou a ser relacionado, mas ainda não fez uma partida como atleta profissional. Pode ser ali entre os relacionados na partida contra o Vasco. Obviamente o titular será quem? Nosso querido Cédric Soares, eu sei que você está muito feliz com essa informação. Então é mais ou menos neste estilo aí que vem o nosso tricolaço do Morumbis. Bora de escalação, mas depois você fica até o final do vídeo para você saber como está o Vasco. Vou colocar a escalação agora, só que aí quando eu colocar a escalação, tem nego que já pula do vídeo. Isso me prejudica no algoritmo, então fica até o final do vídeo para você ver a escalação e como é que vem o Vasco. O Vasco, no ataque, vai ter uma figura que vocês gostam. Eu sou fã, inclusive, desse cara, que é um grande São Paulino, vocês vão entender, tá? Outro ponto, hein? Tem gente que fica assistindo o jogo no 2x, tá? Aumentando a velocidade no YouTube. Isso me prejudica, Zé Ruela. O YouTube entende que está menos tempo no vídeo. Isso acaba
acaba com o engajamento. Então assiste o vídeo normal, para de viver no acelerado, rapaz. Bora lá. Escalação do São Paulo para essa partida contra o Vasco da Gama. Teremos, olha só, Rafael no gol. Será que teremos uma novidade? Rafael no gol, completou de 200 jogos com a camisa do São Paulo, tá feliz no clube, vai ficar. Na lateral direita, Cedric Soares vai jogar por aqui. Volta a dupla de zaga titular e mais querida pelo Roger Machado, Alan Franco e Sabinão. Sabinão treinou normalmente essa semana. E aí aqui, vamos colocar um Enzo Dias. Enzo/Wendel, né? Talvez por um controle de carga ele possa tirar o Enzo, mas vamos colocar sempre essa dúvida aqui nesse time, tá? Meio campo, substituto de Marcos Antônio será Danielzinho. Danielzinho, sem novidades, será esse o substituto. Aqui pelo lado direito, o Bobadilla vai atuar como titular ao lado do Danielzinho. Luciano na função que vocês adoram, como camisa 10. Aqui a gente coloca o Arthur e de centroavante, o melhor centroavante da atualidade, Jonathan Calleri, inclusive o capitão desse time. Alex, não tá faltando alguém? Tá faltando aqui. E é aqui que a gente vai bater um papo sobre essa escalação. O natural, o normal, a previsão é que o Luca permanece. O Ferreirinha também tá fora. Ferreirinha também tá fora, tá com edema. O Ferreirinha deve voltar contra o Juventude. Então a tendência é de termos o Luca, mas uma opção que chegou a ser cogitada e pensada pelo Roger é de fazer uma dobra de lateral. É de, em vez de jogar com o Luca aqui, para algumas partidas fora de casa, jogar com uma dobra de lateral. Então eu acredito que no fim das contas pode ir o Luca, mas eu não me surpreenderia se fosse Enzo Dias e o Wendel também. Uma outra opção poderia ser o Cauli, que é o Cauli atuaria aberto, fechando mais para o meio para abrir o corredor. Mas o Cauli ele não tem tanto uma entrega na parte defensiva. E o Luca, por ser garoto, ele obviamente vai ter que se matar em campo, vai ter que voltar para marcar, vai ter que ajudar também na marcação-pressão. O Cauli já não tem tanto esse cacuete de você ter a marcação. Então, por ser um jogo fora de casa, você pode acabar sendo exposto. Então, eu aposto no Luca, mas eu não descartaria também essa dobra de laterais aqui do técnico Roger Machado, porque aí manteria um pouquinho da disciplina tática que ele pensa. Mas a ideia, o escopo é de irmos com esse time aqui. Se não tivermos nenhuma novidade em relação a desgaste, amanhã acontecer alguma coisa, São Paulo já está lá nas terras cariocas, então devemos ter esse time para cá. Você gosta desse time? Você acha que esse time é uma boa? Tá feliz com esse time? Tá confiante para esse time? Eu só não vou colocar o palpite porque dá azar, né? Nos últimos eu coloquei palpite, deu ruim só contra o Oings, mas contra o Oings cá entre nós, qualquer palpite que eu colocasse aqui a gente ganhava porque é um time horroroso. Até troquei a caneta, tá? Porque eu tava colocando escalação com a caneta azul, a vermelha, eu troquei para azul para ver se dá sorte. Se a caneta azul vai dar sorte e vamos ganhar esse jogo importante. E aí já vem a questão. Muitos de vocês perguntam, né? O Roger Machado pode cair se perder para o Vasco? Obviamente que não, né, gente? O Roger está prestigiado no cargo. Eu sei, muita gente, quando fala que está prestigiado é porque... Não, o Roger, ele está numa situação... Cara, diariamente eu recebo a mesma pergunta. Se perder contra o próximo jogo, ele tá fora. Se perder, tá fora. Se perder, tá fora. Se o Roger Machado perder contra o Vasco, a gente espera que não. Vamos torcer para que não. Vamos parar com esse negativismo. Vamos torcer, vamos acreditar na vitória. Mas o Roger não cairá. Tá? E eu sou você, torcedor. Eu não quero ditar a sua opinião. Mas você que tá muito na expectativa da queda do Roger... Cara, eu não ficaria tão nessa expectativa. O meu feeling interno é de que o Roger está respaldado e de que deve ficar no São Paulo e cumprir o seu contrato. O Rui Costa tem o apoio do Maciz, o Rui Costa tá dando aval para o Roger Machado ter tempo para trabalhar. E ó, eu já vou colocar uma hipótese aqui, tá? O Roger Machado chegou pressionado? Chegou. O famoso, entre aspas, chegou demitido. A pressão para cima do Maciz é grande, tem muito conselheiro que quer a demissão dele? Tem, eu tenho batido nessa tecla há não sei quanto tempo já.
Só que eles querem manter o Roger, eles querem manter o Rui, eles querem manter a estrutura de trabalho, eles acreditam no trabalho, os jogadores estão com o Roger e eu acredito muito que mesmo se o São Paulo for manter essa irregularidade que vem tendo, já está posto. A pausa da Copa do Mundo vai ajudar o Roger a implementar o time, a fazer esse time jogar, e depois da Copa do Mundo com o Roger Machado as coisas vão acontecer. Será esse o discurso. Então, para vocês entenderem um pouco que, cara, não vai cair. Tem que acontecer algo muito catastrófico para o Roger Machado acabar caindo num futuro não muito próximo. Talvez se perder 5 jogos seguidos e tomar um cacete lá do Corinthians na Neoquímica Arena, pode acontecer, a gente não sabe, mas a gente está trabalhando com futurologia. A expectativa é que hoje não se trabalha dentro do São Paulo com qualquer chance e possibilidade de queda do Roger Machado. Isso não é a minha opinião, isso é informação. Tá bom? Então, esse é o time. Bora lá, eu sei, eu desanimei você, né? Desculpa, perdão. Eu sei que você quer a saída do Roger, a saída do Rui, mas eu trabalho com informação. Eu trocaria? Talvez trocasse. Não concordei com a troca, mas eu preciso trazer informação para você, garotinho. Então, não vai dar, tá? O Roger pode perder aí. Se for 4-0, 5-0. Perderam, o Zubeldia perdeu de 4-1 pro Vasco e não caiu. Eu acho que não vai ser o Roger que vai cair, não. Tá? Então, desse time aqui, o que eu mudaria, talvez, o Cedric. Eu não colocaria o Cedric para esse jogo. Eu colocaria o Mike, mas como o Mike tá com essa questão, então é Felisberto neles, põe o moleque na fogueira, dane-se, põe o Moreira, põe o Coronel. Pode botar o Coronel de lateral, mas o Cedric eu não colocaria. A dupla de zaga para mim tá de acordo. Aqui na lateral também acho que o Wendel não estava tão mal, então seja quem for, acho isso aqui um pouco desprotegido. Eu gosto de um pouco mais de... Talvez eu tirasse o Lulu, tiraria o Luciano e botaria aqui o Matheus Ferreira, já que também o Luan, eu também não estou muito fã do Luan, não. Eu colocaria o Matheus Ferreira para ter um primeiro volante, esses dois mais de saída, tiraria o Lulu, jogaria com o Arthur, poderia jogar com o Luca aqui, ou o Cauli, para o Cauli cair mais para o meio para poder fazer a armação de jogadas, ou ao invés de tirar o Luciano, tira o Luca, joga com o Wendel e fala para o Wendel, vai lá para o corredor que você vai ser o responsável pelo lado esquerdo. Porque aí o Luciano quebrava mais para o meio, o Arthur ficava mais para cá, com esse corredor caindo mais para o meio, e o Caleri lá na frente. Então eu armaria um time um pouco mais precavido. Ou poderia jogar com os 3 zagueiros, né? Uma outra opção também. Sabino, Alan Franco, aí eu poderia colocar o Isaac aqui, o Felisberto ou qualquer pessoa na lateral direita, o Wendel por aqui, aí tiraria o Matheus Ferreira nessa, deixaria Danielzinho Bobadilha, colocaria Luciano e Caleri, e talvez mais um meio campista aqui, ou colocaria o Arthur para jogar mais por meio, ou o Cauli para jogar junto, talvez, ou o próprio Moreira para fazer um trio de volantes. Que mais? Hugo Leonardo para ser um volante canhoto também, sei lá, tem um monte de coisa para fazer, mas o Roger vai assim. Bora apostar nessa escalação do nosso tricolor paulista. Fechou? O que você acha disso tudo? O Vasco. Como é que vem o Vasco? Eu falei para você ficar até o final do vídeo. Vamos ver se eu lembro, tá? Eu decorei o Vasco. O Vasco veio para essa partida importante contra o São Paulo sem o zagueiro, o Saldívia. É um zagueiro que vem sendo titular e está fora desse confronto contra o tricolor. O Cauã Barros, volante, é dúvida para esse confronto também. Então, a provável escalação do Vasco para esse jogo, que vai ser arbitrado pelo Sávio Pereira Sampaio, inclusive, o irmão daquele. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, a dupla de zaga, eu esqueci a dupla de zaga. Quem é a dupla de zaga do Vasco? Eu esqueci, estava na ponta da língua e eu esqueci a dupla de zaga do Vasco. O Cuesta e o Robert Renan. Garoto, achei que eu esqueci. E na lateral esquerda, o Cuiabano. No meio campo, Hugo Moura ou o Cauã Barros, se o Cauã Barros estiver em condições. Tem o Thiago Mendes e o Tietê. Eles jogam num 4-3-3, com 3 meio-campistas. E lá no ataque, Rojas de um lado, do outro lado você teria o Andrés Gomes. Olho no Andrés Gomes, é um ponta ali pela esquerda, que é muito bom jogador. E lá de centroavante, sabe quem vai jogar de centroavante? Ele aqui,
o subestimado David DVD. Inclusive, para mim, eu sou muito fã do David DVD, acho que ele foi muito importante. Ele teve uma das melhores passagens de um jogador do São Paulo recentemente, porque jogou um ano, jogou o suficiente para ser importante em um ano e foi embora porque a gente sabe que se ele ficasse, a gente ia passar estresse com ele. Então ele teve uma boa passagem no São Paulo, ficou o ano que tinha para ficar, fez um gol importante, participou de uma campanha importante e foi lá seguir sua vida em outro clube. Então ele deve ser o centroavante do Vasco para essa partida de hoje. Tá bom? Então, vambora! Qual que é o seu palpite para esse confronto? Eu vou palpitar? Não vou, dá azar. Deixe seu palpite. Galera, demissão iminente do Roger Machado já está para acontecer. Digo, ele não foi demitido ainda, já está para ser demitido. Galera, vocês sabem toda essa turbulência, toda essa pressão que vocês estão vendo em volta do Roger Machado? Acredite se quiser, eu consigo explicar 100% para vocês o que é isso. Isso são as informações que vêm em volta desse assunto, que a cada minuto que passa ele tá mais pressionado para cair e o São Paulo vai pegar o Dorival. Essas informações, elas vêm de dentro do São Paulo. Te digo como assim? Vem de dentro do São Paulo, já preparando toda a movimentação, já armando o terreno publicamente para demitir o Roger Machado. É assim que as coisas acontecem. Vimos esse negócio agora do que o Roger Machado teria tirado o arroba dele São Paulo, né? Teria tirado o destaque dele do São Paulo das redes sociais. Falam que isso é fake, falam que ele não tinha colocado isso, né? Mas tudo isso vira todas essas polêmicas porque falam agora que ele também tá completamente desgostoso com toda a pressão. Isso são informações que vêm de dentro de forma proposital, preparando o terreno para a demissão do Roger Machado. E a diretoria quer fazer isso porque agora eles precisam agradar. São Paulo tá com um público ridículo. A torcida tá de saco cheio dessa gestão patética, escrota, horrorosa. Então o que eles precisam fazer agora para agradar imediatamente? Demitir o Roger Machado e trazer o Dorival, porque o Dorival é o nome mais confortável, é o nome óbvio. É claro que eu prefiro muito mais o Dorival do que o Roger Machado e eu quero o Dorival. Só que agora a diretoria não pode brincar. Pegou muito mal essa vinda do Roger Machado. Pegou muito mal internamente, no externo com a torcida, na opinião pública, nas notícias. Pegou muito mal o timing, a forma como essa gestão ridícula, amadora, patética, que a gente sabe que não surpreende em nada o amadorismo deles, o quão eles são ruins. Pegou muito mal o que eles fizeram e isso mexe diretamente no bolso. Como é que eles vão vender a camisetinha lá a 600, 700 reais? Como é que eles vão vender uma blusa por 1.000? Como é que eles vão cobrar 300, 400 pau o ingresso? Eles precisam da torcida pra isso. Só que pegou muito mal e a torcida não tá comprando agora. A torcida não quer nem saber de Roger Machado. Acho até meio injusto com o profissional, mas concordo que o Roger não deveria ter vindo pro São Paulo. A análise em cima do Roger Machado tá sendo injusta. O cara não teve tempo nenhum pra mostrar. Mas a torcida, a maior parte da galera, não quer nem saber. E a diretoria já se ligou nisso. Então eles só se importam com uma coisa. Aqui, ó. Eles estão pouco se lixando se o São Paulo vai ganhar, vai perder, se vai vender moleque da base bem ou mal. Eles querem continuar vendendo a camiseta de time lá, né? De jogador a 700, 800 pau. A blusa, você quer comprar uma blusa, não tô falando agasalho. Uma blusa, R$1.000, né? Fica pagando ingresso, fica vindo aqui. Então, mexeu no bolso, aí eles se incomodam. Mas eles estão cagando se vai ganhar, desculpa a boca. Mas eles estão assim se lixando se vai ganhar ou se vai perder. Agora, eles não podem perder o Dorival Júnior pro Fluminense, não podem errar no timing novamente de esperar um mês, 3 semanas, um mês para demitir o Roger Machado e perder o Dorival. A torcida não tá aceitando mais e todas essas movimentações que nós estamos vendo que vem de dentro do São Paulo já preparando para a demissão do Roger Machado. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.